Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você que acompanha mais este estudo bíblico. Hoje nós estamos reunidos para mais uma oportunidade de refletirmos na palavra do nosso Deus, de maneira muito especial nesse livro tão importante, que não é nem um pouco desconhecido, não é nem um pouco deixado de lado, né, como era a proposta lá do início do nosso projeto. É um livro muito pelo contrário, que é repetidamente lido nos cultos. Cada pouco tem um texto de Efésios ou um versículo citado. Nós estamos em outubro agora, o mês da reforma, né? Tantos versículos de Efésios são lembrados nesse período da reforma. E, enfim, é um texto muito rico. A gente estava falando nos bastidores aqui antes de começar a gravação que é difícil parar de falar, parar de entrar no texto, tamanho o conteúdo. É um oceano de coisas que dá para falar sobre cada palavra aqui escrita, né? Obviamente nós não queremos esgotar e nem temos essa pretensão e nunca iremos, na verdade, o texto nunca será esgotado nas reflexões dele, mas a nossa ideia, como sempre foi e sempre será, é darmos um start, né? Incentivarmos você a ler o texto bíblico em casa e lendo já tendo alguns detalhes na mente para compreender o que está sendo escrito, seja alguns detalhes históricos, alguns detalhes contextuais que ajudam na compreensão do que o apóstolo Paulo escreve especificamente na carta aos Efésios. Comigo hoje está apenas o pastor Jorge, o pastor Nicolas não está conosco nessa semana, mas semana que vem estará de novo aqui. Pastor Jorge, estamos juntos aí hoje então, né? Muito bem, 66% dos pastores desse estudo estão presentes hoje, né? Exatamente, olha aí. 66,66666, na Isso, verdade. Vou ser quebrando mais por aí. preciso. Que bom, Tá certo. legal. Obrigado por estar dando esse espaço aqui no teu canal, Lucas. Que bom que você está aí com a gente hoje para abrir de novo a palavra de Deus. Se é verdade que a gente tem cânones dentro do cânon, né? Se a gente tem Bíblias dentro da Bíblia, livros que a gente lê mais, Uhum. Efésios com certeza está lá em cima, né? Está Tá. um dos primeiros, especialmente se você é de tradição protestante, de tradição luterana. Então hoje a gente vai abrir um pouquinho, um pouquinho mesmo. Você vai ver que é um pouquinho, porque É. em uma hora e pouquinho a gente não consegue. Olha, se bobear a gente não consegue. Se a gente ficar realmente, se a gente se ater aos detalhes, a gente vai horas e horas falando de um versículo apenas. Então Uhum. vá abrindo a sua Bíblia aí em Efésios, fica no Novo Testamento. Logo depois de Gálatas, você vai encontrar a carta de Paulo aos Efésios. Aí já dando um spoiler, né, de quem que fez a carta e tudo mais. Mas Olha daqui a aí. pouquinho eu vou falar um pouquinho sobre a introdução, vou dar uma introdução um pouco mais geral de o que está acontecendo ali em Efésios. Pastor Bom, Lucas, posso começar com uma oração? pode, fica bem à E vontade. aí vamos entrando no assunto. Vamos orar Pois então. não. Deus eterno, maravilhoso Pai, Filho e Espírito Santo, nós te agradecemos mais uma vez porque hoje nós podemos abrir nossas Bíblias, estar nesse ambiente virtual com tantas pessoas que estão interessadas em aprender de Ti, em ouvir a Tua palavra. Hoje nós vamos começar a mexer com este livro tão bonito, tão importante e tão esclarecedor, que é o livro de Efésios. Nós te pedimos que Tu envies o Teu Espírito Santo a cada um de nós para que possamos abrir e entender as lições, os ensinamentos, as realidades que Tu queres nos mostrar através desse livro. Abençoa o pastor Lucas Prando, abençoa também a mim, quando nós conduziremos esse estudo, para que nós não falemos palavras nossas, mas que falemos tuas palavras, palavras que o teu povo precisa ouvir. Abençoa cada um que está observando, que está olhando, que está participando desse estudo. Abençoa sua vida pessoal, sua vida profissional também. E cuida, Senhor, de todos nós. É o que nós te pedimos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito Muito bem. bem. Vamos introduzindo essa carta. O pastor Jorge vai trazer alguns detalhes de introdução aqui para nossa reflexão. Eu acho interessante que eu estava dando uma olhada mais nos primeiros versículos aqui do primeiro capítulo, e desde os primeiros versículos, muitos conteúdos eles são evidenciados para nós, né? Eu quero fazer só um destaque antes do pastor Jorge iniciar, que é uma frase que Paulo repete em quase todas as cartas e que muitas vezes talvez você tenha ouvido do seu pastor antes de começar um sermão, por exemplo, no versículo 2, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês.
Que versículo precioso, que palavra preciosa, né? Que a graça e a paz de Deus. E muita coisa que a gente pode aprender com essas duas palavras aqui, né? Bom, vamos lá, Pastor Jorge, vamos introduzir isso aí. Muito bem, vamos lá. Depois eu tenho até uns slides que eu gostaria de mostrar para vocês, para ilustrar algumas coisas importantes, porque este livro é carregado de história, assim como todos os outros, né? Mas, óbvio, a gente já sabe, uma epístola é uma carta que o apóstolo Paulo, então, escreve, provavelmente quando ele estava preso lá em Roma. Então, ainda no início da década de 60, 61, 62, por aí, Paulo escreve essa carta para a igreja que se localizava em Éfeso. Aí que tá. Diz o texto assim, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Só que esse detalhe sobre Éfeso, tem alguns manuscritos mais antigos que não trazem Éfeso. Então, é possível que essa carta originalmente não tinha sido endereçada somente para Éfeso, né? Mas, assim, fosse uma carta, assim, como a gente diz, uma carta circular, uma carta que ia passando de igreja para igreja, porque os problemas, embora a gente possa achar detalhes que pareçam ser bem específicos para a cidade de Éfeso, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho como é que era essa cidade, mas é uma carta que tem problemas gerais, é uma carta que até hoje a gente se beneficia muito, aliás, como a gente lê tanto ela, talvez seja um indício disso, de que não seja uma coisa tão específica a ponto de limitar apenas a Éfeso, né? Então, originalmente é possível, não se tem como ter certeza, mas os manuscritos mais antigos não trazem esse Éfeso junto, aos santos que vivem em Éfeso, né? Mas, de qualquer forma, está na nossa Bíblia hoje, então a gente chama de Efésios. E Paulo conhecia bem essa cidade, porque pelo menos 2 vezes ele esteve lá. Isso quem nos diz é o livro de Atos. Né? Na segunda viagem missionária de Paulo, ele ficou alguns dias lá. Ele passou alguns dias em Éfeso, está lá em Atos 18, eu tenho anotado aqui. Ele passou alguns dias lá em Éfeso, inclusive mais tarde, na sua segunda viagem, ele não passou dias, mas ele passou anos. Ele passou 3 anos lá. Ele passou 3 anos na cidade de Éfeso. Atos 18, 19 e 20 diz assim, ó. Deixa eu ler para você. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava os judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis, né? Ele ficou só alguns dias lá. Depois, na terceira viagem missionária, sim, ele fica mais tempo, fica 3 anos por lá. E agora eu gostaria de compartilhar com vocês aqui a minha tela, eu quero mostrar umas coisinhas. Vamos ver se eu consigo aqui. Tá. Sabe que enquanto o pastor Jorge está abrindo ali, o que mais deixa o estudo da Bíblia ainda mais, parece que gostoso, é você enxergar, você vê que às vezes os estudiosos, eles chegam a conclusões que muitas vezes elas têm base em textos antigos e tudo mais. Por exemplo, o pastor Jorge trouxe que alguns estudiosos entendem que talvez essa seja uma carta circular. Alguns outros, que é uma carta circular, é aquela que é para várias igrejas da região. Alguns outros, eu li hoje isso também, entendem que essa carta é uma carta literalmente pessoal do pastor Paulo para Éfeso, exatamente por causa disso que o pastor Jorge vai colocar, das viagens que ele fez, 2, inclusive anos passando lá, né? Ou seja, é um cara que conhece muito bem Éfeso e está falando para aquelas pessoas com muito amor, né? Depois eu vou falar um pouco sobre isso também. Só um destaque aqui enquanto ele abrir a tela. Aí, beleza. Muito bem, estamos aí. Ali nós temos um mapa. Hoje, essa Ásia Menor aí é a Turquia, né? Nós temos ali à esquerda a Itália, a Grécia, aqui à direita, um pouco mais abaixo, o Egito, e aí tem toda a Palestina. E ali onde está circulado, né? Óbvio, é Éfeso, a cidade de Éfeso. E Éfeso era a capital da região da Ásia, né? Eu vou colocar assim, fica aqui um pouco melhor para eu enxergar.
a capital da Ásia, da Ásia Menor, né? Não era a Ásia, o continente asiático que a gente tem hoje, né? Era uma porção de terra, que hoje é a Turquia. Então, lá neste lugar, nessa cidade de Éfeso, tinha uma coisa muito forte, inclusive era uma cidade muito poderosa, porque ela era a capital, né? O lugar, a residência do governador. Então era uma cidade bem poderosa, tinha bastante riquezas e tinha uma das sete maravilhas do mundo antigo, que é justamente essa imagem aqui está representando, né? Era o templo, mas não era um templo ao Senhor, não era um templo dedicado a Deus, era um templo dedicado a uma deusa pagã, a deusa Diana, ou Ártemis, né, como também era chamado. A gente tem uma referência aqui de como é que tá essas ruínas. Se você for para lá hoje, você consegue enxergar essas ruínas aqui. Você pode visitar e tudo mais. Mas assim, era como o templo se parecia naquela época. Né? Os arqueólogos e tal, eles confirmam que seria mais ou menos nesse sentido, com todos esses pilares. Era muito gigantesco, era maravilhoso de ver à vista, né? Só que essa cidade de Éfeso, às vezes a gente não tem a noção muito de distância entre um lugar e outro, né? Essa cidade de Éfeso, que tinha essa Diana, né, essa deusa aqui, a Diana ou a Ártemis, era uma cidade que ficava relativamente perto de outra cidade que a gente já estudou aqui, a cidade de Colossos ali, ó. Eu coloquei uma setinha, um círculo ao lado ali, ficava em torno de 120 quilômetros de Colossos. A gente já leu Colossenses, já viu um pouco sobre isso. Então, não era difícil, não era isolado essa cidade, né? Eles podiam caminhar de um lugar para o outro, 120 quilômetros dava mais ou menos. Eu fui no Google para dar uma olhada quanto é que dá isso aí. De carro dá em torno, então, de 3 horas e 40 minutos, mais ou menos, de onde é Éfeso até Colosso. Se você quiser ir a pé, dá 45 horas, ou 39 se você pegar um atalho, né? Só que como a carta estava vindo de Roma, eu fiquei pensando como é que funciona, será, né? Para ir de Roma, então, até Éfeso. E é uma pernadinha um pouco maior, né? De avião dá 5 horas e pouco, 5 horas e 15. De carro você consegue ir por uma estrada que dá 28 horas ou 27 horas, né? Também é uma pernadinha. E se você quiser a pé, boa sorte. Então, 202 horas caminhando, né? Até chegar de Roma, onde Paulo escreveu esta carta, até a cidade de Éfeso. Muito bem, isso que eu queria compartilhar com vocês por enquanto. Deixa eu parar de compartilhar minha tela aqui. E um pouquinho ainda sobre a introdução, um pouquinho sobre esta cidade, né? Ou melhor, sobre esta carta do Novo Testamento. Ela tem temas, conceitos, expressões muito parecidas com as encontradas em Colossenses. E não é de se estranhar. Veja só, aqui em Efésios, no capítulo 6, versículo 21 e 22, tem algo interessante. Olha o que diz aqui, 21 e 22. E para que saibam como estou, o que estou fazendo, Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor, lhes dará todas as informações. Eu estou enviando a vocês com esta finalidade, para que conheçam a nossa situação e para que ele console o coração de vocês. Então, Tíquico, talvez você acompanhe os nossos estudos, já deu uma lâmpadazinha na tua cabeça, uma conexão. Quem quer esse Tíquico? A gente já viu falar sobre ele, a gente já falou sobre ele. A gente lê que é Tíquico que leva a carta. É o mesmo Tíquico que Paulo envia com a carta aos Colossenses. Assim, o Tíquico está levando ao mesmo tempo 3 cartas do Novo Testamento. Né? Imagina a preciosidade dessa viagem para guardar tudo isso, né? 3 cartas, está levando a carta aos Efésios, está levando Colossenses e também está levando Filemão, né? A carta a Filemão. Lembra? A gente também já estudou sobre ela. Então, se você tem curiosidade, volta lá e dá uma olhada naquele estudo que a gente tem um pouquinho mais sobre o contexto dessas cartas também. Então, os Efésios tinham 2 principais problemas ou dificuldades, vamos dizer assim. Por um lado, eram de maioria gentílica, ou seja, de maioria que vinha não da religião judaica, mas sim de fora, de outras religiões. A gente já falou sobre o templo dedicado a Diana, né, ou a Ártemis. E por serem gentios,
algumas pessoas de dentro da igreja, como em praticamente todas as cartas do Novo Testamento, estavam pressionando eles para adotarem algumas marcas de identificação do judaísmo. Por exemplo, a circuncisão, seguir as leis alimentares, seguir aqueles calendários religiosos, né, dias específicos que se fazia tal e tal coisa. Como se essas coisas fossem necessárias, extremamente necessárias para ser cristão. Quer dizer, em outras palavras, se você não é circuncidado, você não é cristão. Essa é uma das pressões que eles estavam sofrendo, né? Por outro lado, eles se sentiam também oprimidos, de certa forma, por aquilo que eles chamavam de a magia, né? Os poderes demoníacos que tinham, por tanto tempo, mantido eles debaixo de seu controle, né? Por tantos anos eles mexendo com esse tipo de coisa. Por isso é que a carta de Efésios é uma carta onde o apóstolo Paulo quer consolar e quer assegurar eles de quem que eles são e de qual é a posição que eles têm por causa de Cristo e o que Cristo fez com eles. É uma carta de encorajamento cristão, vindo do preso Paulo, do preso por causa de Cristo, Paulo. Então essa é a ideia mais ou menos geral assim da carta aos Efésios. Pastor Lucas, quer comentar alguma coisa ou posso ir direto para a leitura? Muito bem, então vamos para a leitura. Vou fazer a leitura, como de costume, na Nova Almeida Atualizada. Diz assim, Efésios capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo, fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de sua glória. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita, nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro.
e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Este é o primeiro capítulo. Muito bem, um capítulo muito denso. O capítulo inicia, na verdade, de uma maneira bem comum, como o apóstolo Paulo iniciava os seus capítulos, né? Fazendo uma pequena saudação. Aliás, a saudação ela é uma questão interessante, né? Tanto de Paulo como, por exemplo, a saudação. A gente tem a saudação no culto, por exemplo, a gente tem a saudação. A gente tem, por exemplo, uma saudação antes do pastor iniciar uma mensagem, né? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês hoje e sempre. A gente usa a saudação, mas a saudação de Paulo, o prefácio e a saudação dele, dão o tom do que é que está escrito ali. Não deixa de ser uma carta. É uma carta com características helenísticas, como a gente pode dizer. É uma carta. Não deixa de ser. Paulo se apresenta, ele faz sua saudação, ele começa falando sobre algumas coisas, e aqui, na verdade, ele inicia falando sobre algumas bênçãos, e essas bênçãos iniciais que ele começa falando são interessantes porque elas trazem basicamente não uma explicação, mas trazem um teor da Santíssima Trindade, né? Você pode ver, por exemplo, bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa todas as bênçãos, e antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Aí lá no versículo 7 ele diz, aí ele já vai para o segundo artigo, vamos dizer, né? O segundo artigo da confissão de fé, né? Nele temos a redenção dos pecados pelo seu sangue, falando sobre Jesus Cristo. Aí lá no versículo 13 e 14 fala do selo do Espírito da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança. Quer dizer, você tem metade de um capítulo que traz aqui pinceladas da Santíssima Trindade, né? E o apóstolo Paulo traz isso de maneira bem clara. Enfim, trazendo uma leitura bem grosseira inicial do texto. E aí depois, a partir do versículo 15, nós temos o pastor Paulo orando pelos seus membros, né? Olha, eu me alegro com vocês, eu estou feliz com vocês, eu não cesso de dar graças por vocês. E aí, aquilo que o pastor Jorge falou antes é muito importante. O apóstolo Paulo, ele quer garantir para os efésios para que eles fiquem tranquilos naquilo que eles creem. Eles não precisam ter marcas, não precisam ter isso e aquilo, tradições judaicas sendo reestabelecidas na sua cultura, na sua crença, porque aquilo que eles acreditam já é suficiente. O apóstolo Paulo quer deixar isso claro, né? Peço que ele ilumine os corações de vocês para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Lá no versículo 18 ele escreve. Mais uma vez, uma leitura bem grosseira. Agora nós vamos esmiuçar um pouquinho o capítulo, tá? Lá na saudação eu chamei a atenção anteriormente sobre essa questão da graça e da paz, né? A introdução aqui revela, a introdução de Paulo, ele revela uma forma bem tradicional das cartas do período de Paulo, mas aqui tem uma coisa que chama atenção, que nem eu disse anteriormente quando o pastor Jorge estava colocando o mapa. Alguns estudiosos dizem, olha, pelo fato de não falar em alguns manuscritos o nome do local, sugere-se que talvez essa seja uma carta mais circular. Isso aqui é interessante porque, por exemplo, Apocalipse é uma carta circular. Apocalipse é uma carta que ela é a toda a igreja, obviamente, mas ela tem pedaços dela que são destinados a igrejas específicas, né? Éfeso é uma delas, inclusive. Né? Éfeso é uma delas, que recebe um trecho até. Éfeso, para você lembrar rapidamente, todo mundo lembra desse detalhe da igreja de Éfeso, que é aquela que perdeu o primeiro amor, como está escrito lá em Apocalipse. Não vamos entrar nisso agora, mas é só para vocês lembrarem que está citado lá em Apocalipse. Essa carta aqui, alguns relatam por fato de que ela talvez seja uma carta circular. Entretanto, outros estudiosos mostram que essa saudação aqui, que vem literalmente dentro do lado de dentro do pergaminho, quer dizer,
vamos olhar bem direitinho, né? Uma carta, quando você escreve a carta, põe lá dentro do envelope, e aí no lado de fora do envelope você escreve o destinatário, certo? Vamos supor que nós escrevemos uma carta num pergaminho, como era escrito antigamente, né? Onde você vai escrever o seu destinatário para você pedir pro Tíquico ou correio, vamos dizer, né? Para entregar. Você vai escrever do lado de fora, olha, essa é a carta, você entrega para tal igreja. Mas o fato de o recebedor da carta estar dentro do pergaminho é, mostra que o autor quer abrir um diálogo direto com aquele que está recebendo. É como se o próprio Paulo estivesse lá falando com eles. Estivesse subindo num púlpito e dizendo, olha, agora eu vou pregar para vocês. Né? E essa tentativa, vamos dizer assim, esse contexto do serviço divino, esse contexto cultico que Paulo traz aqui, até mesmo pode ser evidenciado com o que vem após, né? Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Essa frase, ela era muito utilizada em algumas liturgias orientais, especialmente quando eram feitas a parte da Santa Ceia. E aqui você tem essa situação que provavelmente eles utilizariam essa frase nesses momentos. Na nossa própria liturgia, a gente tem que a paz de Deus esteja com todos vocês. Quando o pastor convida os membros a vir à Santa Ceia, né? E todo esse contexto é para demonstrar que realmente o pastor Paulo, ele quer estar ali para falar com eles. Aliás, essa também é uma outra carta, uma das poucas cartas de Paulo que não tem um coautor. Paulo não cita um autor que está junto com ele, né? Ele fala em algumas outras cartas ele faz isso, menos em Romanos e nas epístolas pastorais e Efésios, né? Nas outras ele sempre tem alguém que está junto com ele. Mas aqui ele quer estabelecer um relacionamento bem pessoal com aqueles que ele está recebendo e ouvindo. Ou seja, quando ele escreve, ele quer falar como o pastor dos Efésios. E aí ele começa a carta com aquela conhecida saudação pastoral dele, que é a graça e a paz. Ou seja, o pastor Paulo subiu no púlpito e vai pregar para os Efésios agora. Eu vou falar para vocês. E quando o pastor sobe no púlpito para pregar, ele vai anunciar palavras de lei e evangelho. Mas, quando Paulo fala da graça e da paz, essas palavras elas são bem memoráveis. Lutero escreve sobre isso, por exemplo. Olha o que Lutero escreve, que interessante. Lutero escreve sobre a graça e a paz. Essas duas palavras abrangem todo o cristianismo. A graça perdoa o pecado e a paz acalma a consciência. Os dois demônios que atormentam são o pecado e a consciência. O poder da lei e do aguilhão do pecado. Mas Cristo venceu esses dois monstros e os pisou fundo, tanto nessa era como na do porvir. O mundo não sabe disso. Portanto, não pode ensinar nada certo sobre como vencer o pecado, a consciência e a morte. Somente os cristãos têm esse tipo de ensino e estão equipados e armados com ele para que possam superar o pecado, o desespero e a morte eterna. É um ensino que é dado por Deus. Não procede do livre-arbítrio, nem foi inventado pela razão ou sabedoria humana. Essas duas palavras, graça e paz, contêm um resumo de todo o cristianismo. A graça contém o perdão dos pecados, uma paz alegre e uma consciência tranquila. Mas a paz, ela é impossível sem que o pecado tenha sido primeiro perdoado. Veja como essas duas palavras são preciosas aqui nesse escrito. A graça e a paz, segundo Lutero, resumem todo o cristianismo. A graça que confere o perdão dos pecados e esse perdão que nos traz a paz. É dessa forma que o apóstolo Paulo inicia essa carta aos Efésios, garantindo para eles que essa graça que Cristo os dá os pode manter na paz de nosso Senhor Jesus Cristo, né? na tranquilidade. E isso faz total referência àquilo que o pastor Jorge trouxe antes, né? As consciências, às vezes, elas se tornam muito turbulentas quando coisas das mais diversas são colocadas ao redor, ao redor. Os Efésios talvez estavam começando a ser atrapalhados, assim como outras cartas também tratam desse assunto,
atrapalhados por pessoas que estavam querendo perverter a pregação correta do evangelho. Quer dizer, e aí o que Paulo vem dizer? Gente, paz, por causa da graça. Graça e paz a vocês. Né? E essa é a... Aliás, e essa saudação é repetida no final também, lá em 6, no capítulo 6, versículo 23 e 24, né? Paulo diz, não, paz seja com os irmãos e o amor com a fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos que amam sinceramente nosso Senhor Jesus Cristo. Ele repete mais uma vez no final. Isso aqui é muito interessante, porque essa carta, ela são palavras de Paulo de conforto aos Efésios. Mas o fato de Paulo se apresentar, ele está dizendo, olha gente, quem está falando aqui é Paulo. E vocês me conhecem muito bem, porque eu estive aí. Vocês sabem quem eu sou, né? Eu sou apóstolo de Cristo Jesus. Mas, olha o que ele diz. Eu sou apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. O nome de Paulo aparece uma vez só, que é aqui. O nome de Deus aparece 4 ou 5, se eu não me engano. Ou seja, essa carta não é uma carta de Paulo apenas. É uma carta de Deus. Quem está falando aqui é Deus através de Paulo. Não é escrito para quaisquer pessoas. É escrito para os santos, aqueles que são amados por Jesus, que foram tornados santos por Deus através de Cristo Jesus. Paulo não escreve apenas com um desejo de alegria, mas ele transmite a bondade e a alegria graciosa que Deus nos dá como presente através da graça. Ele não fala apenas informações sobre que existe amor, que existe perdão, não. Paulo, ele transmite este perdão através do Espírito Santo, né? Através da pregação da sua palavra. Então, como essas pequenas palavras de Paulo falam tantas coisas para nós. Pastor Jorge, quer falar? Sim, eu estava assim, pensando enquanto tu falava, né? Não sei se o pessoal de casa percebeu, o pastor falou sobre o versículo 1 e o versículo 2. Olha só, e não está nem perto de acabar o que a gente pode falar sobre isso. É sobre isso que a gente estava falando no início, né? Como essa carta é uma carta que carrega sentido até para nós hoje, né? E esse primeiro capítulo é um exemplo claro disso. Veja, já no primeiro capítulo, ele tem essas duas coisas que eu tinha mencionado antes. O Paulo aborda esses dois problemas, vamos dizer assim, que eu tinha mencionado antes, né? Só que ele não aborda de forma direta, ele aborda de forma indireta. Ele não ataca o problema. Em vez de dizer assim, ó, não façam isso, ele carrega de base aquilo no qual eles vão se assegurar depois. Para eles mesmos terem a capacidade de colocar o seu pé firme nessa base, né? Isso é uma lição até mesmo de pedagogia, né? Não é sobre dar a resposta na lata, é sobre construir uma ponte ou ajudar o aluno a então construir esta ponte. Mas no caso do cristianismo, a ponte não é a gente que constrói, a ponte é o próprio Cristo. É ele que é a ponte. E isso, inclusive, é uma das imagens, não exatamente esta, mas é uma imagem que traz sobre a ação de Cristo, né? Ele fazendo a reconciliação, ele cobrindo esse buraco que havia entre o ser humano e Deus a partir do pecado. Mas já nesse primeiro capítulo, eu quero chamar a atenção para o mistério. O mistério, né? Essa coisa que tu diz assim, ó, eu não sei se vocês lembram disso, mas aqui Paulo fala que tem um mistério aqui revelado. Isso gera uma ansiedade. Que mistério é isso? O que é isso? Né? Ele fala no versículo 9, 10, ele diz assim, ó, nele temos a redenção, no 7, né? Pelo sangue de Cristo, remissão dos pecados segundo a riqueza da sua carne, da sua graça, desculpa, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo. E que mistério é esse? Talvez um mistério, o mistério ou as coisas secretas são coisas que a gente não sabe, né? Uma coisa que a gente não tem ideia. É uma coisa que só Deus sabe. E a gente só sabe na medida em que Deus nos revela isso. A gente não tem como acessar essas coisas misteriosas da parte de Deus. E tem tanta coisa que a gente simplesmente não sabe, né? E não vai saber, porque é Deus que sabe de tudo. Agora, que mistério é esse?
O mistério nada mais é do que todos estão sob Jesus. Em Jesus, todas as coisas, todas as criaturas, toda a criação, ela é unida como uma coisa só. E talvez você está pensando agora, mas eu me preparei para isso. Disseram que ia ter um mistério. Agora, o mistério é só isso é óbvio. Todo mundo tá, né? Todo mundo é igual perante Deus. A gente fala. Mas, gente, lembra quem está lendo isso pela primeira vez? Para nós, hoje em dia, talvez isso seja óbvio, mas ainda assim, isso não quer dizer que a gente entenda isso. Simplesmente quer dizer que a gente sabe disso. Não quer dizer que a gente compreende isso ou mesmo aplica isso, mas hoje a gente sabe isso. Quem sabe, naquele tempo, ser um gentil ou ser um judeu fazia diferença. Ou pelo menos entre os homens se pensava que tinha diferença, né? A gente tem que lembrar que, embora no Antigo Testamento a gente viu, inclusive a gente viu nos nossos estudos, né? Muitas vezes Deus sendo o Deus das nações, o Deus que intervinha na história das outras nações, até beneficiava as outras nações, e ele era um Deus de nações. Deus também tinha o seu povo próprio, seu povo que lhe era próprio, que era o povo de Israel. Então, estar fora do povo de Israel e ser amado por Deus não era uma coisa óbvia, não era uma coisa, enfim, que todo mundo sabia, o que era um mistério. Era uma coisa que Deus tinha na sua mente, que Deus tinha no seu ser, Deus tinha no seu plano, mas que viria na plenitude do tempo, quando Jesus, então, viria. Olha só o 12 e o 13. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, neles também vocês, depois que ouviram a palavra da salvação. Vejam, nós, Paulo se referindo talvez a si mesmo como um judeu. Paulo era um judeu, e em outras cartas, inclusive a gente já viu em Filipenses, né? Ele diz: olha, se eu quisesse me orgulhar, eu me orgulharia de qualquer coisa, porque eu tenho de tudo, né? Eu estava certinho, seguindo a risca, né? Então Paulo era o prototípico, né? O judeu prototípico, o exemplo a ser seguido. E aí ele também diz: olha, e também vocês. Isso é a grande revolução. Essa é a grande mudança. Esse é o grande mistério. Em Jesus Cristo só tem um povo, só tem uma nação. E esse povo, essa nação, não é feito só de pessoas, mas é de toda a criação. A criação inteira está sob Cristo. A gente pensa, às vezes, que quando Jesus morreu na cruz, ele simplesmente morreu para salvar a humanidade. Na verdade, não. Quando Jesus morre na cruz, a redenção que ele adquire é da criação inteira, porque toda a criação foi machucada pelo pecado humano. Esse sim, o pecado humano. O pecado humano atinge toda a criação, e essa criação agora sofre. E aí, em Cristo, ela tem a redenção. Veja, esse é o grande mistério. E ao mesmo tempo também, no capítulo 1, depois na outra sessão que fala o título aqui é a oração de Paulo, ele também menciona como Cristo está acima de tudo. Lembra que eu comentei que eles tinham uma certa insegurança sobre o seu passado, né? Sobre talvez o que eles tinham feito no passado, os demônios, o diabo. E aí eu quero lembrar novamente, né? Não existem deuses falsos. Existe diabo, existe demônios. Não existem espíritos de pessoas que morreram. Existe o diabo, existem demônios. E esses demônios são experientes. Eles estão aí desde que o mundo é mundo. E eles sabem muito bem imitar. Então, cuidado. Não se deixe enganar e não se engane. Não existem espíritos de pessoas que morreram vindo aqui se comunicar conosco, né? O que existe, sim, são demônios e são o próprio diabo. Então, não se deixe levar por essas coisas. E o povo talvez estava com medo, e Paulo reafirma novamente: olha, Deus colocou esse Jesus acima de todas as coisas, inclusive acima dos principados, potestades, poder, domínio, enfim, nomes que referiam-se também a esse passado dos Efésios, né? Isso vai ser retomado também no capítulo 2, mas acho que o capítulo 1 é por aí. Eu só quero fazer um último destaque no capítulo 1, a gente vai rapidamente para o capítulo 2, que é essa questão
que fala que em amor Deus nos predestinou para Ele, né? A gente sabe que tem muitos ensinamentos que falam a respeito desse assunto, inclusive é uma doutrina luterana também, a predestinação, né? Eu não vou me delongar muito aqui, mas talvez essa palavra e esse ensinamento muitas vezes causa confusão e até medo em algumas pessoas, né? Quer dizer, qual que é muitas vezes, o que muitas vezes é ensinado? Que Deus, desde a fundação do mundo, já sabe quem vão ser os salvos e os condenados. A gente não acredita nisso e me parece que o apóstolo Paulo não está ensinando isso aqui em Efésios, porque isso, ao invés de tranquilizar as consciências, iria afetar ainda mais as consciências dos Efésios. Quer dizer, eles iam ficar tranquilos ou iam ficar preocupados? Será que eu fui eleito por Deus? Será que eu não fui? Fica naquela dúvida, né? Ou aqueles que pensam ser eleitos vão viver do jeito que quiser, porque depois vão ser salvos igual. Veja, o que o pastor George trouxe sobre o mistério é muito interessante. Deus, algumas coisas realmente estão debaixo do mistério de Deus. Mas isso aqui, sobre quem foi predestinado e quem não foi, não é mais mistério. Não é mais. Nós sabemos quem foi predestinado para a salvação. Aqueles que foram batizados e creem na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo serão salvos. Acho que é Marcos 16:16. Né? Então, esse mistério não é mistério. Esse mistério foi revelado em Cristo Jesus, quando ele morreu na cruz, e através, então, do Espírito Santo, quando nós, no batismo, recebemos o selo do Espírito, né? Que ali nós recebemos a fé e nós vivemos debaixo de Jesus Cristo, confiando em sua palavra, ouvindo essa palavra, e é isso que nos garante a você e a mim, que nós somos eleitos de Deus, predestinados de Deus. Né? Quer dizer, ao invés de afetar ainda mais as consciências dos Efésios, na verdade, Paulo está aqui, muito pelo contrário, aliviando a consciência deles. Olha, aquele que crê será salvo, como diz lá em Marcos 16:16. Tá bom? Vamos para o capítulo 2, então, pastor Jorge. Eu vou ler aqui. E assim está escrito. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só, na sua carne, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. E quando veio Cristo, evangelizou paz a vocês que estavam longe e paz também aos que estavam perto, porque por meio dele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, e edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas,
sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados junto com os outros para serem moradas de Deus no Espírito. Até aqui o capítulo 2. Ah, quanto conteúdo, né, tio? De novo, né? Como é que nós vamos começar? Por Tio. onde? Escolhe aí, pastor, escolhe um aí que nós vamos começar. É tanta coisa, né? É difícil de falar alguma coisa, porque esse capítulo, ele é um capítulo, a gente sempre fala isso, né? Fala por si mesmo, mas aqui quase que literalmente fala por si. É um capítulo tão bonito, tão completo, que assim, às vezes, tem que mexer com a gente esse capítulo. Né? Tem que mexer com a gente. Porque ele começa dizendo assim, olha, a situação é a seguinte. Né? O Paulo diz, ó, a situação de vocês é a seguinte, vocês estavam mortos, tá? Vocês estavam seguindo as orientações dos demônios, do diabo, daquilo que não vem de Deus, tá? Então vocês estavam mortos. Mas aí vem uma outra coisa, vem uma nova realidade, vem uma mudança aí, a partir do versículo 4. Só que eu acho interessante que ele não coloca apenas vocês, ele também diz nós também, né? Essa não é uma realidade apenas do povo gentil. O Paulo se coloca nessa, eu também estava morto, nós também estávamos mortos. A gente às vezes se engana achando que o povo de Israel, por nascer dentro do povo de Israel, estava feito. Né? A fé é desde o início. A fé, a confiança no Salvador, a confiança no Senhor, ela vem desde o início. Então não adiantava você nascer dentro de um grupo e achar que tá bom. Não. Todos nós nascemos em pecado. Isso a Bíblia está cheia de exemplos, está cheia de versículos, de passagens, de ideias no geral, né? E essa é uma delas. Todos nós nascemos mortos. E a pergunta é, o que o morto pode fazer para se tornar vivo? Nada. O morto não faz nada, o morto está morto. Se não vem, pensa O morto só fede. Um morto fede. Só fede. Exatamente, exatamente. Pensa numa cirurgia, né? Onde alguém, de repente, perde os sinais vitais. A pessoa que está lá deitada na cama, ela não pode fazer absolutamente nada por si. Se não vem uma força externa, se não vem lá o médico, a enfermeira, lá com o seu desfibrilador, ou o paramédico lá com a massagem cardíaca, os ventiladores também para respiração, o morto não pode fazer nada por si. Essa é a ideia. Paulo apresenta, vocês eram mortos, vocês não podiam fazer nada. Nós também éramos mortos, não podia fazer nada, nada. Então tem que vir uma coisa extra nós, algo de fora de nós, algo de fora que vai mudar essa realidade. Então é nessa relação, essa é a relação praticamente do ser humano com Deus. Todos nós nascemos mortos, mas Cristo nos alcançou, e alcançou das mais variadas formas, né? Pode ter sido através dos nossos pais, pode ter sido através de um amigo, pode ter sido através de um flyerzinho, de um papelzinho, pode ter sido através de um programa de rádio, pode ter sido através do programa de TV, pode até, pastor Lucas, ter sido através deste programinha aqui que nós estamos fazendo, porque a palavra de Deus chega de formas que a gente não consegue entender, e não tem mérito nenhum da nossa parte, porque lembra, morto não pode fazer nada, né? Morto não faz nada por si. Tem tudo a ver com Deus, Deus alcançando. E aí, no nosso batismo, foi quando Deus e Jesus, no Espírito Santo, sopram esse fôlego da vida, a gente passa a ser alma vivente, a gente passa a ser um ser vivente. A gente nasce novamente, a gente tem uma nova vida em Cristo. Quando a gente recebe, então, esse Espírito Santo que a gente já viu no capítulo 1, no versículo 14, que é o penhor, né? Que é a garantia de que nós vamos receber as promessas de Deus. Esse Espírito Santo que é que a gente recebe no dia do nosso batismo, quando nós fomos trazidos para o lado de Deus. Veja, dentro de Cristo há vida. Fora de Cristo não há vida. E perceba que eu disse fora de Cristo, não falei fora da IELB, não falei fora do protestantismo, não falei fora da direita ou da esquerda política. Eu falei e eu repito,
fora de Cristo não há vida. Não há outro nome, não há outro caminho, não há outra ponte. O resto é morte. Morte já agora e morte eterna, né? E aí, eu queria passar para o grande bife. Eu não sei, pastor Lucas, tem alguma coisinha que ainda queria comentar antes do grande bife? Eu acho que tu sabes o que eu estou falando do grande bife do capítulo 2, O grande bicho do capítulo 0 é o que geralmente a gente mais fala, né? mas Eu, fala. eu quero falar mais na parte final, de repente. Eu não sei se Tá, tu vai chegar então lá. beleza. Tá, Ótimo. depois eu falo, Eu vou falar rapidinho. só um pouquinho, então. Tá bom. Desse bife, né? Entendem essa metáfora, esse bife, essa coisa gostosa, suculenta, que é o versículo 8 e o versículo 9. Mas a gente não pode parar no 8 e no 9. Não parem no 8 e no 9. Esse vale a pena ser lido de novo. Olha só. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. E eu quero fazer a leitura na NTLH. Olha só como a NTLH coloca até mais específico, mais mastigado, né? Essa é a ideia da NTLH, ser uma linguagem mais fácil de entender. Olha só, Efésios 2, 8, 9. Pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Olha o versículo 9 como é mais mastigado. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Antes a gente falou sobre os mortos. Mortos não fazem nada. Aqui está falando disso. E se a gente parar no versículo 8, que é o que muitas vezes acontece, né? A gente tem uma visão capenga da vida humana. Porque, ok, vejam o fluxo, né? A gente começou, vocês estavam mortos, mas Cristo alcançou vocês. Então, a ideia era essa. Vocês são salvos pela graça de Deus. Graça é algo de graça, uma coisa favorável, um favor da parte de Deus para com a gente. É uma coisa boa, nós, pela graça de Deus, vocês são salvos mediante a fé, por meio da fé. A fé é o que te conecta a Cristo, as coisas que Cristo fez. Isso não é vindo de vocês, é um dom, é um presente da parte de Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, para que ninguém se glorie. Bom, então a pessoa pode pensar, bom, ok, se não é o resultado dos esforços de vocês, a Bíblia aqui claramente está dizendo para a gente não fazer nada. Agora, o que adianta um médico ir lá e ressuscitar o morto e ele ficar deitado e tendo a possibilidade de se levantar, de fazer coisas, de melhorar depois, ele decidir ficar deitado e não fazer nada? Essa é a ideia. O versículo 10 vem completar o ciclo da vida do cristão. Olha o que o versículo 10 diz. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Né? O 10 mostra que nós somos, na verdade, feitos para fazer boas obras. Né? É um ciclo. A gente era morto, a gente foi tornado à vida para quê? Para a gente poder fazer o bem, para a gente poder fazer boas obras. Claro, essas boas obras não têm a ver com o fato de a gente estar vivo, lembra? Vivo só em Cristo. Né? É Cristo que faz tudo isso. Esse é o grande bife. É através da fé. Né? E aí vem o 10 para completar isso. A nossa vida agora, essa nova vida que vocês têm, Efésios, essa nova vida que vocês têm, tem a ver com as boas obras. Deus criou vocês para boas obras, para você fazer o bem, para fazer o bem não somente para as pessoas que estão distantes, mas ali onde Deus te colocou, vejam. Feituras, as obras de antemão ele preparou. Então, onde você foi colocado por Deus, na posição que você foi colocado por Deus, ali é que você vai fazer as boas obras. Seja como pai, seja como mãe, filho, filha, aluno, professor, pastor, membro, pedreiro, sei lá, agricultor, empresário, enfim. Onde você foi colocado por Deus, ali é que você vai fazer as boas obras. Onde Deus te colocou ali que você serve o teu próximo. Assim que a pessoa vive. Ela vive em boas obras, porque é ali que ela foi criada. Então, essa ideia de que a Bíblia
para na salvação, só fala sobre salvação. Não, a Bíblia também fala sobre o agora. Agora você vai ao próximo, você foi criado para as boas obras. Então, é um movimento natural, deve ser natural. A partir da fé que você tem, você, então, é criado para as boas obras. Você é trazido à vida para viver, É isso aí. Eu quero fazer um destaque ainda, pastor Jorge, depois que você trouxe essa excelente explicação sobre o versículo 8, 9 e 10, que é o, é o ponto mais alto, talvez, do capítulo. Qual que é o resultado disso na vida cristã? O apóstolo Paulo traz os versículos 11 até o final do capítulo, né? Como é interessante, o apóstolo Paulo, ele era um judeu. Ele era judeu. Né? Ele era da linhagem judaica. Ele fala isso lá, como nós vimos na semana passada, em Filipenses. Ele, antes de ser chamado a pregar o evangelho, ele perseguia os cristãos. E assim como todo judeu, ele provavelmente desprezava os gentios. Eles eram o povo escolhido. Eles eram os maiorais. Né? E olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Fala assim, olha, agora, gente, em Cristo, não existe mais dois povos. Não existe mais judeu nem gentio. Existe um só povo. Os gentios não são mais estrangeiros. Eles são cidadãos também. Mas ao mesmo tempo que essa graça, ela não está presa a somente os gentios, os judeus também podem receber o perdão de Jesus. Os dois povos, todos os povos, podem receber essa graça de Deus, podem receber a vida que Cristo dá. Né? Jesus veio por toda a humanidade, para criar essa nova humanidade, para que reconciliasse toda a humanidade com Ele. Não apenas judeus, não apenas gentios. Né? E aí, quando a gente vai falar que agora Cristo vem por todos, a gente vai falar realmente, vai dar um enfoque especial aos gentios, e isso é importante que se diga, porque realmente eles eram considerados, eram colocados de lado pela sociedade. Você vai lembrar, por exemplo, da história dos samaritanos, a dificuldade entre os samaritanos e os escribas, fariseus, aquela coisa toda. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha gente, eu venho dizer para vocês que as coisas não são mais assim. Quer dizer, vocês não precisam se preocupar com diferença entre os povos, porque todos vocês, todos, estão debaixo do mesmo Cristo que reuniu toda a humanidade debaixo da cruz. E isso aqui é importante que se diga, porque aqui a gente poderia falar mais 3 horas, né? Mas isso aqui é importante que se diga, porque é muito comum, às vezes, a gente fazer como muitas vezes os fariseus faziam, como os judeus faziam. A separação entre, olha, eu estou na igreja, eu sou da igreja, eu tenho o perdão. E é verdade, você tem o perdão de Cristo. Não porque você vai na igreja, mas porque você acredita em Jesus Cristo, certo? Mas esse perdão que você recebe, ele também é dispensado para aquela pessoa que você e eu, talvez, nós desprezamos. O perdão de Cristo também é para essa pessoa. Né? Então, o pastor Jorge colocou aqui alguns comentários no nosso chat privado sobre que realmente isso acontece. Quer dizer, muitas vezes a gente tem dificuldades de aceitar pessoas que, por exemplo, vieram a participar da nossa igreja com mais idade. Aqueles que estão há muito tempo na igreja, ou aqueles que entram há pouco tempo, tem de, não, peraí um pouquinho, eu já tenho 20 anos de luteranismo, eu sei um pouquinho mais que você, né? Eu já sou da diretoria há muitos anos, né? Gente, isso é muito comum dentro das igrejas, não só da nossa igreja luterana, das igrejas cristãs, né? E é exatamente isso que os judeus faziam, que o apóstolo Paulo fala assim, gente, agora é todo mundo igual, tá todo mundo debaixo da mesma cruz, né? Todo mundo recebe o mesmo perdão, do mesmo Cristo. Né? E isso a gente precisa, às vezes, refletir também. Que o mesmo perdão que eu recebo em Cristo, e glória a Deus que eu recebo esse perdão em Cristo, o meu irmão, que talvez eu despreze, por causa do meu pecado, também recebe. Né? Então, o amor que Cristo tem por ele, ele me leva a amar esse próximo, que talvez eu esteja desprezando. Né? Nós nos arrependemos desse pecado, nós recebemos o perdão e amamos o outro também. Porque todos nós, mais uma vez, estamos debaixo do mesmo Cristo, da mesma cruz,
do Cristo que nos reuniu toda a humanidade debaixo do seu amor. Acho que foi bastante conteúdo para 2 capítulos apenas. A gente geralmente fala 3, né? Hoje foi 2. A gente vai fazer de 2 em 2, acho que vai ser interessante. A gente agradece mais uma vez a participação de todos vocês. Eu quero rapidamente fazer uma oração e aí nós vamos encerrar. Gracioso e misericordioso Deus, obrigado por essa um pouco mais de 1 hora de estudo na tua palavra, onde nós nos enriquecemos na tua palavra, aprendemos, ouvimos, fomos orientados através daquilo que o Senhor nos deixou registrados pelo apóstolo Paulo na carta aos Efésios. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por ser um Deus de amor e de misericórdia que reúne toda a humanidade debaixo da cruz e confere o perdão a todo aquele que crê na obra redentora de Jesus Cristo. Te agradecemos imensamente por essa oportunidade e pedimos a tua bênção sobre cada um que esteve aqui conosco, especialmente o pastor Jorge, a mim, pastor Nicolas, que não pôde estar aqui, mas também todos esses que acompanham semanalmente esses nossos estudos bíblicos. Derrama sobre cada um de nós as tuas bênçãos e o teu amor. Em nome de Jesus, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Obrigado, pastor Jorge. Muito obrigado, tá? Nos encontramos semana que vem para mais um estudo, Efésios 13:4, certo? Certo? Se Deus quiser, estaremos aí. Grande abraço. Isso aí. Grande abraço a todos, as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.